Ela só queria descansar um pouco no ônibus, mas ao acordar, descobriu que dormiu no ombro do homem que mudaria sua vida. Comente de onde você está assistindo. O ônibus balançava pelas ruas esburacadas da Avenida Paulista, enquanto Sofia Oliveira lutava para manter os olhos abertos. A jovem de 23 anos tinha acordado às 5 da manhã, assistido a 4 aulas de arquitetura na USP e passado 8 horas estagiando em um escritório no centro de São Paulo. Sua mochila pesava com livros e tubos de plantas técnicas, e seu corpo implorava por descanso. A chuva fina do final de tarde batia nas janelas embaçadas do ônibus lotado. Sofia conseguiu um lugar sentada, depois que uma senhora desceu no terminal Bandeira. O relógio marcava 19h40, e ela ainda tinha pela frente 1 hora de trajeto até chegar em casa, na periferia da Zona Leste. Só mais uma estação e troco de ônibus, pensou, tentando se concentrar na música que tocava em seus fones de ouvido, já remendados com fita isolante. O homem ao seu lado parecia tão cansado quanto ela, mas vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro legítimo. Seus sapatos brilhavam mesmo sob a luz fraca do transporte público, e ele mantinha os olhos fixos em seu celular, respondendo e-mails com velocidade impressionante. Sofia não percebeu quando seus olhos começaram a pesar. Primeiro sua cabeça pendeu para frente, depois para o lado. E então, num solavanco mais brusco do ônibus, sua cabeça pousou no ombro do homem ao lado. Matheus Álvares sentiu o peso repentino e olhou para o lado, surpreso. Viu uma jovem de cabelos cacheados, presos em um coque desajeitado, com olheiras profundas e uma expressão de exaustão. Algo naquela imagem o tocou. Ele, que comandava uma empresa com mais de 5.000 funcionários, que tinha 3 carros importados na garagem de sua cobertura nos Jardins, permitiu que aquela estranha usasse seu ombro como travesseiro. Por 20 minutos, Matheus permaneceu imóvel, respondendo e-mails com apenas uma mão para não acordá-la. Observou discretamente a jovem, as mãos calejadas segurando uma mochila surrada, os tênis gastos e um crachá de estagiária pendurado no pescoço. Arquim Sofia Oliveira, estágio, ele leu. Quando o ônibus anunciou a parada do metrô Consolação, Matheus se deu conta de que estava 3 pontos além de onde deveria ter descido. Delicadamente tocou o braço de Sofia. Moça, acho que chegamos ao metrô. Sofia abriu os olhos lentamente, confusa. Quando percebeu onde estava e o que acontecera, sentiu o rosto queimar. Meu Deus, eu sinto muito. Ela se afastou rapidamente, desajeitada, derrubando um dos tubos de projeto no chão. Que vergonha! Eu nem percebi. Matheus sorriu com genuína simpatia. Não se preocupe, você parecia realmente cansada. Eu estou morrendo de vergonha, Sofia murmurou, evitando olhar diretamente para ele enquanto recolhia suas coisas. Desculpe mesmo, eu não costumo dormir em estranhos. O ônibus parou e as portas se abriram. Sofia, ainda completamente envergonhada, levantou-se de supetão. Essa é minha parada. Desculpe novamente, ela disse apressadamente, já se dirigindo para a saída. Espere, você esqueceu? Matheus tentou dizer, segurando um pequeno caderno de anotações que caíra da mochila dela. Mas Sofia já tinha desaparecido na multidão da estação. Ele abriu o caderno na primeira página, onde havia um nome e um telefone. Por um momento, considerou ligar para devolver o objeto. Mas algo naquele encontro fugaz o intrigou. Talvez o destino os colocasse frente a frente novamente. Matheus guardou o caderno em sua pasta, pensando na estranha coincidência. Justamente naquela semana, sua empresa estava fechando parceria com 3 escritórios de arquitetura para um novo projeto na Berrini. Quais eram as chances? Sofia, você sabe onde está o meu caderno de anotações do projeto Berrini? Perguntou Carla, supervisora do escritório de arquitetura Menezes em Associados, enquanto remexia nervosamente nas gavetas de sua mesa. Era segunda-feira, 3 dias após o incidente no ônibus, e Sofia mal tinha dormido durante o fim de semana, relembrando a vergonha que passara. Agora, estava mais uma preocupação. O caderno com anotações importantes havia sumido. Eu acho que posso ter perdido na sexta-feira no ônibus, confessou Sofia, sentindo um nó no estômago. Carla suspirou pesadamente. Perfeito. Justo hoje que teremos a reunião com o cliente mais importante do ano.
O escritório estava em polvorosa naquela manhã. Há semanas se preparavam para a apresentação ao Grupo Álvares, uma das maiores construtoras do país. O projeto poderia significar a sobrevivência financeira do pequeno escritório de arquitetura nos próximos 2 anos. Vai ser a primeira vez que apresentaremos para o próprio Matheus Álvares, comentou Ricardo, outro arquiteto sênior. Dizem que ele é exigente ao extremo. Raramente aparece em reuniões iniciais, mas parece que esse projeto é especial para ele. Sofia engoliu em seco. O nome soava familiar, mas ela não conseguia associá-lo a nenhum rosto. Nos últimos 3 anos de faculdade e estágio, tinha ouvido falar de tantos empresários e arquitetos famosos que os nomes se misturavam. Às 10h em ponto, a recepcionista anunciou a chegada dos representantes do Grupo Álvares. Sofia estava no canto da sala de reuniões, responsável apenas por distribuir as pastas com os projetos preliminares e servir café. Como estagiária, não deveria falar a menos que fosse diretamente questionada. Bom dia a todos, anunciou Carla com sua voz mais profissional. É uma honra recebê-los em nosso escritório. Sofia estava de costas, organizando as xícaras, quando ouviu uma voz masculina que fez seu corpo congelar instantaneamente. O prazer é nosso. Estamos ansiosos para ver o que vocês prepararam para o complexo residencial. Lentamente, Sofia se virou, e seus olhos encontraram os de Matheus Álvares. O homem do ônibus, o estranho em cujo ombro ela havia dormido. O CEO milionário. Sentiu o sangue abandonar seu rosto. Matheus, por sua vez, interrompeu sua fala no meio de uma frase quando a reconheceu. Um leve sorriso se formou nos cantos de seus lábios, mas ele rapidamente recuperou sua postura profissional. Acredito que temos um pequeno objeto perdido a devolver, disse Matheus, retirando da pasta o caderno de anotações. Encontrei isso no transporte público na semana passada. Os olhos de Carla brilharam de alívio. Meu caderno? Como chegou até você? Uma feliz coincidência, respondeu Matheus, seus olhos nunca deixando os de Sofia, que permanecia paralisada no fundo da sala. Às vezes, os encontros mais inesperados acontecem no transporte público de São Paulo. Sofia desejou que o chão se abrisse sob seus pés. Sua supervisora olhou para ela confusa, mas a reunião precisava continuar. Durante a apresentação, Sofia sentiu o olhar de Matheus ocasionalmente pousando sobre ela. Não era um olhar de julgamento ou zombaria, mas de genuína curiosidade. Quando terminaram de apresentar os conceitos iniciais, todos esperavam ansiosamente pelo veredicto do CEO. Gostaria de ver mais detalhes sobre a sustentabilidade do projeto, disse Matheus, folheando o material. Então, para surpresa de todos, acrescentou. E gostaria que a estagiária Sofia Oliveira estivesse presente nas próximas reuniões. Percebi algumas anotações interessantes no caderno que demonstram um olhar atento para detalhes que passaram despercebidos por outros. Sofia levantou o olhar chocada. Como ele sabia seu nome completo? Então lembrou-se do crachá que usava no ônibus. Claro, senhor Álvares, respondeu Carla, visivelmente surpresa. Sofia é uma de nossas estagiárias mais dedicadas. Quando a reunião terminou e todos se levantaram para se despedir, Matheus se aproximou discretamente de Sofia. Espero que tenha descansado bem no fim de semana, disse ele em voz baixa. Seu ombro como travesseiro é bastante confortável. Sofia sentiu o rosto queimar novamente. Eu realmente sinto muito por aquilo. Não sinta, respondeu Matheus com um sorriso sincero. Foi o momento mais genuíno que tive em meses. Além disso, suas anotações no caderno são realmente brilhantes. Você tem talento. Antes que Sofia pudesse responder, Matheus já estava se despedindo dos outros e saindo da sala, deixando-a com o coração acelerado e uma mistura confusa de vergonha e surpresa. O que foi isso? Sussurrou Ricardo, aproximando-se de Sofia. Você conhece Matheus Álvares? Não exatamente, respondeu Sofia, ainda atordoada. É complicado. E era mesmo. Porque nenhum manual de estágio ou curso de etiqueta profissional havia preparado Sofia para a situação de adormecer no ombro de um CEO milionário em um ônibus lotado e depois ter que trabalhar diretamente com ele. As próximas semanas foram uma montanha-russa de emoções para Sofia. Desde que Matheus Álvares pedira sua participação nos projetos do Grupo Álvares, sua rotina ficou ainda mais intensa. Sua carga horária de estágio aumentou.
recebendo um pequeno complemento salarial que amenizava suas dificuldades financeiras, mas que significava menos tempo para os estudos. Você tem certeza que consegue administrar tudo isso? Perguntou Júlia, sua companheira de república e estudante de enfermagem. Era quase meia-noite e Sofia estava debruçada sobre a mesa pequena da cozinha, finalizando detalhes de um modelo 3D que apresentaria na manhã seguinte. Não tenho escolha, respondeu Sofia, massageando as têmporas. É a oportunidade da minha vida. Além disso, ela hesitou. Além disso, seu chefinho é um gato, né? Provocou Júlia, dando uma mordida em uma maçã. Já vi as fotos dele nas revistas de negócios que você anda pesquisando. Não é isso, defendeu-se Sofia, corando. Ele é o cliente, Júlia, e além do mais, estamos em universos completamente diferentes. Embora negasse para a amiga, Sofia não conseguia parar de pensar em Mateus. Nas reuniões semanais, ele sempre fazia questão de ouvir suas opiniões, mesmo quando os arquitetos seniores tentavam minimizar sua participação. Havia algo no olhar dele que a desconcertava, uma mistura de curiosidade e admiração que parecia ir além do profissional. Na quarta reunião, após uma discussão acalorada sobre o projeto de sustentabilidade, Mateus surpreendeu a todos. Quero que Sofia Oliveira seja promovida a assistente principal neste projeto, declarou ele, ignorando a expressão chocada de Carla. Seus insights sobre integração de áreas verdes e captação pluvial são exatamente o que estamos buscando. Depois da reunião, enquanto todos arrumavam seus materiais, Mateus se aproximou de Sofia. Você se importaria de almoçar comigo hoje? Tenho algumas ideias que gostaria de discutir em um ambiente menos formal. O coração de Sofia acelerou. Eu tenho aula na faculdade daqui a 1 hora, respondeu ela, sem mencionar que normalmente comia um sanduíche rápido no ônibus entre o estágio e a USP. Posso providenciar um motorista para levá-la à universidade depois, ofereceu Mateus, a menos que você prefira não ir. Sofia percebeu os olhares curiosos dos colegas. Recusar seria profissionalmente inadequado, mas aceitar alimentaria rumores. Tudo bem, respondeu por fim, mas preciso estar na USP às 14 horas. O restaurante escolhido por Mateus ficava no último andar de um prédio comercial, com vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera. Sofia nunca havia estado em um lugar tão elegante e sentiu-se deslocada com suas roupas simples e cabelo preso displicentemente. Espero que goste de comida contemporânea, comentou Mateus enquanto os acomodavam em uma mesa privativa. O chefe faz uma releitura incrível da culinária regional brasileira. Sofia sorriu nervosamente, olhando o cardápio sem preços, sinal claro de que era um lugar onde dinheiro não era problema para os frequentadores habituais. Na verdade, estou mais acostumada com o bandejão da USP e marmitas congeladas, confessou ela, decidindo ser sincera. Este é provavelmente o restaurante mais caro em que já entrei. Em vez de constrangimento, a franqueza de Sofia provocou um sorriso genuíno em Mateus. Aprecio sua sinceridade. É refrescante, disse ele fechando o cardápio. Você me permite fazer uma sugestão, então? Durante o almoço, para a surpresa de Sofia, Mateus falou pouco sobre o projeto. Em vez disso, perguntou sobre seus estudos, seus sonhos profissionais e sua vida. Foi a primeira vez que Sofia o viu relaxado, menos CEO e mais humano. Como alguém que claramente tem tanto talento acabou dormindo em ônibus públicos? Perguntou Mateus em determinado momento. Nem todo mundo nasce com privilégios, respondeu Sofia mais secamente do que pretendia. Venho de uma família simples do interior de Minas. Ganhei bolsa integral na USP, mas a vida em São Paulo é cara. Meus pais ajudam como podem, mas tenho 2 irmãos mais novos na escola. O estágio paga as contas, mal, mas paga. Não quis ofendê-la, disse Mateus, parecendo genuinamente arrependido. Acho admirável sua determinação. Sofia suavizou o tom. Desculpe, é que às vezes as pessoas não entendem o que é lutar por cada centímetro conquistado. Um breve silêncio se instalou entre eles antes que Mateus perguntasse em tom mais baixo. E namorado? Alguém ficou chateado por você ter dormido no ombro de um estranho? Sofia engasgou com um gole de água. Não tenho tempo para relacionamentos. Minha prioridade é me formar e ajudar minha família. O almoço terminou quando o relógio já marcava 13h40. Sofia entrou em pânico. Jamais chegaria à USP a tempo. Não se preocupe,
disse Mateus, notando sua aflição. Como prometi, há um motorista esperando. Ao descerem para o saguão, Sofia congelou. Um Audi preto aguardava na entrada, com um homem de terno abrindo a porta para ela. Isso é demais, murmurou Sofia. Posso simplesmente pegar um táxi. Por favor, insistiu Mateus. É o mínimo que posso fazer pelo seu tempo. Relutante, Sofia entrou no carro, sentindo-se desconfortável com o luxo. Antes de fechar a porta, Mateus se inclinou. Foi um prazer conhecer melhor a Sofia, além da estagiária talentosa. Espero que possamos repetir. Durante todo o trajeto até a USP, Sofia lutou para organizar seus pensamentos. O almoço havia sido profissional ou pessoal? Mateus estava apenas sendo gentil ou havia algo mais? E por que seu coração insistia em acelerar toda vez que se lembrava de seu sorriso? Ao chegar à universidade, seus colegas de classe notaram imediatamente o carro que a deixou na entrada. Os olhares e cochichos a seguiram pelo corredor. Entre eles estava Carlos, um colega de turma por quem Sofia tinha uma quedinha nos primeiros semestres e que agora a observava com curiosidade renovada. Andar com gente importante, hein? Comentou ele, aproximando-se enquanto Sofia se acomodava para a aula. O pessoal está comentando que você está trabalhando diretamente com Mateus Alvares. É um projeto do escritório, respondeu Sofia secamente. Nada demais. Ouvi dizer que ele é um carrasco com fornecedores e tem um caso com cada estagiária nova, provocou Carlos. Tome cuidado para não virar estatística. Sofia sentiu uma pontada de raiva. Não acredito em fofocas, Carlos. E você também não deveria. A aula daquele dia passou como um borrão, enquanto a mente de Sofia divagava entre as plantas técnicas na tela do professor e o almoço com Mateus. Pela primeira vez, ela questionou se estava se deixando levar por uma fantasia impossível. 3 semanas se passaram sem que Sofia tivesse qualquer contato direto com Mateus. Ele não compareceu às últimas reuniões do projeto, sempre representado por seus diretores. A promoção prometida, no entanto, se concretizou. Sofia agora tinha uma pequena sala compartilhada e responsabilidades ampliadas, ainda que seu salário não tivesse aumentado proporcionalmente. O grande chefão sumiu depois do almoço romântico? Perguntou Júlia em uma noite de sexta-feira, enquanto ambas assistiam a um filme no pequeno apartamento que dividiam. Sofia jogou uma almofada na amiga. Não foi um almoço romântico. Foi uma reunião de trabalho. Sei, retrucou Júlia rindo. Reuniões de trabalho normalmente incluem carros particulares te levando para a faculdade? O celular de Sofia vibrou com uma mensagem. Número desconhecido. Sofia, aqui é Mateus Alvares. Peço desculpas pelo sumiço nas últimas semanas. Estive em Portugal fechando uma parceria. Gostaria de conversar sobre seu papel no projeto. Há um evento de arquitetura sustentável amanhã no Memorial da América Latina. Seria possível nos encontrarmos lá às 14 horas. Enviei um convite formal também para o escritório. Sofia sentiu o coração disparar. Como ele conseguiu seu número pessoal? Quem é? Perguntou Júlia, curiosa com a expressão congelada da amiga. Trabalho, mentiu Sofia. Precisava processar aquilo sozinha antes de compartilhar com a amiga que certamente faria 1000 piadas. No dia seguinte, Sofia gastou tempo precioso escolhendo uma roupa que parecesse profissional, sem ser formal demais para um sábado. Optou por um vestido simples azul marinho, um blazer leve e sapatilhas confortáveis. Prendeu os cabelos cacheados em um coque mais elaborado que o habitual e até arriscou uma maquiagem leve. Uau! Tudo isso para um evento de trabalho no sábado? Provocou Júlia quando Sofia saiu do banheiro. Tem certeza que não é um encontro? Não é um encontro, insistiu Sofia, embora uma parte dela desejasse secretamente que fosse. O Memorial da América Latina estava repleto de profissionais de arquitetura e design. A exposição Construindo o Futuro Sustentável ocupava todo o espaço aberto, com maquetes, painéis interativos e palestras simultâneas. Sofia se sentiu em seu elemento, fascinada pelas inovações apresentadas. Estava tão absorta examinando uma maquete de um edifício com sistema autônomo de energia que não percebeu Mateus se aproximando. Impressionante, não é? A voz dele a sobressaltou. Esse projeto canadense conseguiu reduzir em 70% o consumo energético com soluções relativamente simples. Sofia virou-se.
encontrando Mateus vestido casualmente, pela primeira vez sem terno, usando apenas uma calça escura e camisa branca com as mangas dobradas. Parecia mais jovem, mais acessível. É incrível, concordou ela, tentando manter o profissionalismo. Estava justamente pensando como poderíamos adaptar algumas dessas soluções ao clima brasileiro. Mateus sorriu. É exatamente sobre isso que quero conversar. Vamos tomar um café. Eles se dirigiram à área de alimentação, onde Mateus pediu 2 cafés. Encontraram uma mesa afastada, com vista para o projeto de paisagismo temporário instalado no pátio central. Sofia, vou direto ao ponto, começou Mateus após um gole de café. Estou impressionado com seu trabalho no projeto Berrini. Suas soluções são inovadoras e economicamente viáveis, algo raro em recém-formados, quanto mais em estagiários. Obrigada, respondeu Sofia, genuinamente tocada pelo reconhecimento profissional. Tenho me dedicado bastante. Por isso quero fazer uma proposta, continuou ele. Estou montando uma equipe interna de arquitetura sustentável no Grupo Álvares. Gostaria de convidá-la para liderar a equipe júnior. Sofia quase derrubou o café. Como? Mas eu nem me formei ainda. Você terminará a faculdade em 6 meses, respondeu Sofia automaticamente. Perfeito. Pode começar como estagiária sênior. E após formada assumir oficialmente o cargo de coordenadora júnior. O salário inicial seria... E Mateus mencionou uma quantia que fez Sofia piscar várias vezes, tentando processar os zeros. Era quase 5 vezes o que ganhava atualmente. Isso é surreal, murmurou ela. Por que eu? Porque você tem talento, visão e, principalmente, conhece a realidade de quem vive com recursos limitados. Nosso próximo grande projeto é um complexo habitacional de interesse social, com soluções sustentáveis. Quero alguém que entenda as necessidades reais das pessoas, não apenas os conceitos teóricos aprendidos em universidades de elite. Sofia sentiu um misto de empolgação profissional e desapontamento pessoal. A proposta era incrível, mas ficava claro que o interesse de Mateus era puramente profissional. De certa forma, ela havia alimentado uma fantasia tola de que poderia haver algo mais entre eles. É uma proposta maravilhosa, disse finalmente, mas não sei se seria ético, considerando que ainda estou no escritório Menezes. Já conversei com Carla. Ela não está feliz em perder você, mas como somos o maior cliente deles atualmente, não pôde recusar. Além disso, ofereci uma compensação financeira ao escritório pela transferência. Sofia franziu a testa. Você resolveu tudo isso sem falar comigo primeiro? Mateus pareceu genuinamente confuso com a reação dela. Pensei que estivesse facilitando as coisas. A decisão final é sua, claro. Entendo, respondeu Sofia, sentindo uma pontada de decepção com a abordagem. Para Mateus, tudo parecia ser uma transação comercial. Posso pensar sobre a proposta? Certamente, respondeu ele, parecendo um pouco desconcertado com a falta de entusiasmo imediato. Tem até segunda-feira. O resto do encontro foi educado, mas Sofia sentiu um distanciamento crescente. Conversaram sobre os projetos da exposição, trocaram ideias técnicas, mas a conexão que Sofia imaginou ter sentido no almoço semanas antes parecia ter evaporado. Quando se despediram, Mateus estendeu a mão formalmente. Espero que aceite nossa proposta, Sofia. Seria um prazer tê-la em nossa equipe. Sofia apertou a mão dele, tentando ignorar a sensação de que algo valioso havia sido perdido antes mesmo de começar. A proposta é muito generosa, respondeu diplomaticamente. Darei minha resposta na segunda. No ônibus de volta para casa, sim, ela fez questão de voltar de ônibus mesmo quando Mateus ofereceu seu motorista novamente. Sofia não conseguia organizar seus pensamentos. A oportunidade profissional era extraordinária, mas trabalhar diretamente para Mateus significaria conviver diariamente com sentimentos que claramente não eram recíprocos. Ao chegar em casa, encontrou Júlia ansiosa por detalhes. E aí, como foi o não encontro? Perguntou a amiga, fazendo aspas com os dedos. Sofia jogou-se no sofá gasto da sala. Ele me ofereceu um emprego incrível, com um salário que resolveria todos os nossos problemas financeiros. Isso é maravilhoso, exclamou Júlia. Por que essa cara então? Porque sou uma idiota que alimentou expectativas românticas por um homem que claramente só vê em mim uma funcionária competente.
Júlia sentou-se ao lado da amiga. Olha pelo lado positivo. Ele reconheceu seu valor profissional. Isso é mais do que muitas mulheres conseguem no mercado de trabalho. Eu sei, suspirou Sofia. Mas agora preciso decidir se consigo trabalhar com ele todos os dias, sabendo que... Bem, que não vai acontecer nada além do profissional. E se você estiver enganada? Sugeriu Júlia. E se ele estiver sendo extremamente profissional justamente porque está interessado? Sofia balançou a cabeça. Você não viu como ele se despediu hoje? Totalmente formal, como se eu fosse apenas mais uma peça no tabuleiro corporativo dele. Naquela noite, Sofia mal dormiu. A decisão que tomaria na segunda-feira mudaria completamente sua vida profissional e talvez seu coração. Segunda-feira chegou mais rápido do que Sofia gostaria. Após um fim de semana analisando todas as possibilidades, ela tomou sua decisão. Ligou para o número que Mateus havia usado para contatá-la e depois de 3 toques ele atendeu. Sofia, bom dia. A voz dele soou profissional, mas havia um toque de expectativa. Já tem uma resposta para mim? Tenho sim, respondeu ela, respirando fundo. Eu aceito a proposta, mas com uma condição. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Estou ouvindo. Quero finalizar o projeto Berrini com o escritório Menezes. Devo isso a eles. Depois me junto oficialmente à sua equipe. É justo, concordou Mateus após um momento. Vou providenciar toda a documentação. Podemos nos encontrar na sede do Grupo Alvarez na quarta-feira para assinar os papéis, às 17 horas. Estarei lá, confirmou Sofia. Ao desligar, sentiu uma mistura de animação e apreensão. Havia tomado a decisão mais sensata para sua carreira, mas seu coração continuava confuso. Na quarta-feira, Sofia enfrentou a chuva típica de São Paulo para chegar ao imponente edifício do Grupo Alvarez, uma torre de vidro espelhado no coração da Faria Lima. Na recepção, informou seu nome e foi direcionada ao 28º andar. O elevador panorâmico subia rapidamente enquanto ela observava a cidade se tornando pequena sob seus pés. Senhorita Oliveira, recebeu-a uma secretária elegante ao sair do elevador. O senhor Álvares a aguarda em sua sala. Sofia foi conduzida por um corredor amplo até uma porta de madeira escura. Ao entrar, deparou-se com um escritório espaçoso, com vista para toda a cidade. Mateus estava de pé, olhando pela janela, o semblante pensativo. Sofia, disse ele, virando-se ao perceber sua presença. Obrigado por vir, por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona confortável em frente à sua mesa. Sobre a superfície de vidro temperado, uma pasta com documentos aguardava. Antes de assinarmos qualquer coisa, começou Mateus, sentando-se também. Preciso ser transparente com você. Sofia sentiu o estômago afundar. Será que ele havia mudado de ideia? A imprensa especializada descobriu sobre sua contratação, continuou ele. Não sei como, mas já estão especulando sobre... nós. Como assim? Perguntou Sofia, confusa. Mateus deslizou uma tablet pela mesa. Na tela, uma matéria do portal especializado em arquitetura. Mateus Alvarez contrata estagiária para cargo de liderança. Mérito ou favorecimento? O subtítulo era ainda pior. Fontes afirmam que os dois foram vistos em encontros privados fora do ambiente de trabalho. Sofia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Isso é ridículo. Foi um almoço de trabalho e um evento profissional. Sabemos disso, concordou Mateus. Mas a imprensa adora uma história de romance no ambiente corporativo, especialmente quando envolve diferenças sociais tão marcantes quanto as nossas. Sofia ficou em silêncio, processando as implicações. Sua carreira mal havia começado e já estava sob suspeita. Quero que saiba que isso não muda nada, garantiu Mateus. A proposta continua de pé exatamente como conversamos. Não permitirei que fofocas interfiram em decisões profissionais. Sofia olhou para ele, tentando decifrar seus verdadeiros sentimentos por trás da máscara profissional que mantinha. Obrigada pela confiança, disse ela finalmente. Mas não posso ignorar que isso afetará como serei vista na empresa. Qualquer erro que eu cometer será atribuído a um suposto favoritismo. É por isso que quero propor algo, disse Mateus, inclinando-se ligeiramente. Você reportará diretamente a Helena Vasconcelos, nossa diretora de projetos especiais. Eu não participarei das suas avaliações de desempenho, nem interferirei nas decisões dela sobre seu trabalho. Assim, ninguém poderá questionar seu mérito.
A proposta era sensata, mas Sofia sentiu uma pontada de decepção. Trabalhar com Mateus era parte do que a havia atraído na oferta. Entendo, respondeu ela. Parece apropriado. Mas isso não significa que não trabalharemos juntos, acrescentou Mateus, como se tivesse lido seus pensamentos. Apenas teremos uma estrutura mais formal para proteger sua reputação. E a minha. Sofia assentiu encarando os documentos. Era tudo muito mais complicado do que imaginara. Há algo mais que preciso saber, disse ela, erguendo o olhar. As fofocas dizem que você tem casos com estagiárias regularmente. Isso é verdade? A pergunta direta pareceu pegar Mateus de surpresa. Por um momento, ele parecia prestes a dar uma resposta evasiva, mas então seu semblante mudou. Não, respondeu ele firmemente. Tenho uma regra pessoal rigorosa sobre não misturar trabalho e vida pessoal. O que não significa, ele hesitou, que não possa haver exceções para regras. O ar entre eles pareceu carregar-se de tensão. Era a primeira vez que Mateus insinuava algo além do profissional. Não estou pedindo para ser uma exceção, respondeu Sofia cautelosamente. Eu sei, disse Mateus, com um sorriso leve. É parte do que torna você excepcional. Ele empurrou os documentos em sua direção. Leia com atenção. Se ainda quiser prosseguir, estarei aqui. Sofia passou a próxima meia hora revisando o contrato. O salário era ainda melhor do que o mencionado inicialmente, incluindo benefícios como plano de saúde premium e ajuda de custo para concluir a faculdade. Não havia nada que a desfavorecesse. Quando terminou a leitura, levantou o olhar. Mateus a observava atentamente. Alguma dúvida? Perguntou ele. Só uma, respondeu Sofia. Porque eu? São Paulo está cheia de arquitetos talentosos com anos de experiência. Mateus pareceu considerar a pergunta por um momento. Porque quando você dormiu no meu ombro naquele ônibus, percebi algo raro. Alguém completamente autêntico. Sem máscaras, sem jogos corporativos. Depois, ao ver seu trabalho, confirmei que essa autenticidade se reflete em tudo que você faz. Ele fez uma pausa. É refrescante encontrar isso em nosso meio. Sofia sentiu o rosto aquecer. Havia uma sinceridade na voz dele que não podia ser fingida. Obrigada pela honestidade, disse ela, pegando a caneta para assinar. Espero não decepcioná-lo. Tenho certeza que não, respondeu Mateus, observando-a assinar seu nome com letra firme. Ao sair do edifício naquela noite, Sofia sabia que sua vida havia mudado para sempre. O que ainda não sabia era o quanto essa mudança afetaria seu coração. Os primeiros dias de Sofia no Grupo Alvarez foram um turbilhão. Sua nova chefe, Helena Vasconcelos, era uma arquiteta respeitada de 45 anos, conhecida por sua rigidez e exigência. No primeiro encontro, deixou claro que não toleraria favorecimentos. Não me importa quem te indicou, disse Helena, analisando Sofia de cima a baixo. Aqui você será avaliada exclusivamente pelo seu trabalho. Se não corresponder às expectativas, não hesitarei em recomendar seu desligamento. É exatamente o que espero, respondeu Sofia, sustentando o olhar da superior. A resposta direta pareceu surpreender Helena, que esboçou um sorriso quase imperceptível. Bom, sua primeira tarefa será revisar estes estudos preliminares para o conjunto habitacional Jardim Esperança. Quero suas observações completas até quarta-feira. Sofia recebeu uma pasta com centenas de páginas de especificações técnicas, plantas, relatórios de impacto ambiental e orçamentos. Teria apenas 3 dias para analisar tudo. Em sua nova sala, pequena, mas só sua, Sofia mergulhou no trabalho. Almoçava rapidamente na própria mesa e ficava até tarde todos os dias. Na quarta-feira, entregou um relatório detalhado com 15 páginas de observações e sugestões. No dia seguinte, foi chamada à sala de Helena. Impressionante, disse a diretora sem rodeios, o relatório aberto sobre a mesa. Especialmente suas sugestões para a redução de custos, mantendo a qualidade de vida dos moradores. Vou encaminhar isso para o comitê. Sofia sentiu um misto de orgulho e alívio. Seu trabalho falara por si. Obrigada, respondeu simplesmente. O projeto começa oficialmente na próxima semana, continuou Helena. Você liderará a equipe júnior de 5 arquitetos, todos com mais tempo de formação que você. Alguns não estão felizes com isso. Compreensível, comentou Sofia.
Vou precisar provar meu valor para eles também. Exato. E há outro ponto. Helena hesitou brevemente. Mateus Álvares pediu para participar da reunião inicial. É incomum ele se envolver tão diretamente em projetos nessa fase. Sofia manteve o semblante neutro, mas seu coração acelerou. Nas 2 semanas desde que começara no grupo Álvares, não tinha visto Mateus pessoalmente. Ele viajara para o exterior logo após sua contratação. Entendo, respondeu Sofia. Acredito que ele tem interesse especial nesse projeto de habitação social. Helena a estudou por um momento. Sofia, vou ser direta. Há rumores circulando. Você precisa ser extremamente profissional quando ele estiver presente. Sempre sou, respondeu Sofia, sentindo o rosto esquentar. Os rumores são infundados. Ótimo, disse Helena, porque você tem potencial real e seria uma pena vê-lo desperdiçado em fofocas corporativas. A reunião inicial do projeto aconteceu na segunda-feira seguinte, em uma sala de conferências no vestíbulo do 5º andar. Sofia chegou deliberadamente por último, evitando qualquer possibilidade de ficar sozinha com Mateus antes do encontro formal. Ele já estava lá conversando com Helena e outros diretores. Ao vê-la entrar, fez um aceno discreto, mantendo a expressão neutra. Sofia respondeu da mesma forma e sentou-se ao lado de sua equipe. Todos homens, todos visivelmente mais velhos, todos com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo. Bom dia a todos, começou Helena. Hoje iniciamos oficialmente o projeto Jardim Esperança, que pretende ser referência em habitação social sustentável na América Latina. Os slides começaram a passar, mostrando o terreno na periferia de São Paulo e os conceitos preliminares. Sofia observava atentamente, fazendo anotações ocasionais. O diferencial deste projeto, disse Helena, será a integração real entre sustentabilidade ambiental e social. Para isso, temos relatórios comunitários detalhados sobre as necessidades dos futuros moradores, muitos dos quais vivem atualmente em áreas de risco. Quando chegou a hora das apresentações das equipes, Sofia sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Com calma, levantou-se e apresentou as ideias iniciais que havia desenvolvido com base em seu relatório. Nossa proposta central é maximizar espaços comunais sem comprometer a privacidade das famílias, explicou ela, mostrando os esboços conceituais. Pesquisas indicam que o senso de comunidade reduz significativamente problemas como vandalismo e abandono em conjuntos habitacionais. Enquanto falava, notou o olhar atento de Mateus. Não havia nada pessoal em sua expressão, apenas interesse genuíno no projeto. De alguma forma, isso a incomodou mais do que se ele tivesse demonstrado qualquer sinal de favorecimento. Após as apresentações, a reunião tornou-se mais interativa, com discussões em grupos menores. Inevitavelmente, Sofia acabou no mesmo grupo que Mateus. Era a primeira vez que conversavam diretamente desde sua contratação. Sua apresentação foi excelente, comentou ele profissionalmente, mantendo uma distância respeitosa. Especialmente as soluções de ventilação natural. Reduziriam significativamente os custos operacionais a longo prazo. Obrigada, respondeu Sofia formalmente. Baseei-me em técnicas tradicionais do Nordeste, adaptadas para o contexto urbano paulistano. A conversa continuou estritamente profissional, mas Sofia percebia olhares curiosos dos colegas. Ao final do dia, mesmo sem ter feito nada além de seu trabalho, sentia-se mentalmente exausta pela constante vigilância que impunha a si mesma. Quando estava saindo do prédio, recebeu uma mensagem no celular corporativo. Seu trabalho hoje foi impecável. Orgulhoso da sua contratação. M. A mensagem era completamente apropriada, algo que um chefe poderia enviar a qualquer funcionário, mas Sofia sentiu um calor inexplicável ao lê-la. Decidiu não responder. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. O projeto ganhava forma, e a equipe de Sofia, inicialmente resistente, começava a respeitar suas decisões. Um deles, Rodrigo, de 35 anos e 10 anos de experiência, tornou-se seu aliado mais próximo, defendendo suas ideias em reuniões maiores. Nunca pensei que diria isso, comentou ele após uma apresentação particularmente bem-sucedida, mas você realmente entende o que os moradores precisam. A maioria dos arquitetos pensa apenas no que parece bonito em fotografias. Esse reconhecimento profissional
deveria ser suficiente para Sofia, mas havia momentos em que se pegava procurando por Mateus nos corredores ou checando se ele estaria presente em alguma reunião. As raras vezes em que se encontravam, mantinham a distância profissional que as circunstâncias exigiam. Um mês após o início do projeto, uma oportunidade inesperada surgiu. A Secretaria Municipal de Habitação organizaria um workshop sobre habitação social sustentável, e o Grupo Alvarez havia sido convidado a apresentar conceitos preliminares do Jardim Esperança. "Quero que você seja nossa representante", disse Helena a Sofia. "Você tem a visão mais clara do projeto e se comunica bem." Mateus concordou. Sofia concordou, sentindo tanto excitação quanto apreensão. Era uma chance de se provar publicamente, mas também significava mais exposição e, possivelmente, mais rumores. Na véspera do workshop, enquanto trabalhava até tarde preparando sua apresentação, Sofia recebeu uma ligação no ramal interno. "Sofia? É Mateus, ainda está no escritório?" O coração dela acelerou involuntariamente. "Sim, estou finalizando a apresentação para amanhã. Poderia vir à minha sala por um momento? Há alguns pontos que gostaria de discutir antes do workshop." Sofia hesitou. Encontrar-se a sós com ele à noite, no escritório quase vazio, não parecia prudente. "Podemos conversar por telefone?" sugeriu ela. Houve uma breve pausa. "Prefiro mostrar alguns documentos pessoalmente. Prometo não tomar muito do seu tempo." Relutante, Sofia concordou. Salvou seu trabalho e dirigiu-se ao 28º andar. Apenas algumas luzes de emergência iluminavam o corredor. A porta do escritório de Mateus estava entreaberta, e ele estava de pé junto à janela, observando as luzes da cidade. Ao ouvir Sofia entrar, virou-se. "Obrigado por vir", disse ele. "Sei que estamos ambos tentando evitar situações como esta." "É o mais sensato", respondeu Sofia, permanecendo próxima à porta. "Você mencionou documentos?" "Sim." Ele indicou uma pasta sobre a mesa. "São informações adicionais sobre o perfil socioeconômico das famílias que ocuparão o Jardim Esperança. Achei que poderiam enriquecer sua apresentação amanhã." Sofia aproximou-se e abriu a pasta. Eram dados detalhados, muitos dos quais ela não tinha acesso anteriormente. Poderiam, de fato, fortalecer significativamente seus argumentos. "Isso é muito útil", comentou ela. "Obrigada." Houve um momento de silêncio enquanto ela folheava os documentos. Mateus permaneceu do outro lado da mesa, respeitando o espaço dela. "Sofia", disse ele finalmente, "estou impressionado com seu trabalho neste projeto. Helena diz que você tem superado todas as expectativas." "Obrigada", respondeu ela, levantando o olhar brevemente. "É um projeto que acredito profundamente." "Percebi isso." Ele sorriu levemente. "É raro encontrar alguém que combine talento técnico com verdadeira paixão social no nosso meio." Sofia sentiu o rosto aquecer com o elogio. É a oportunidade que muitos arquitetos sonham: criar espaços que realmente transformem vidas. Outro silêncio se instalou, mais carregado que o anterior. Sofia começou a reunir os documentos. "Devo voltar ao trabalho", disse ela. "Muito obrigada por..." "Sofia", interrompeu Mateus subitamente. "Isso está sendo mais difícil do que imaginei." Ela congelou, a pasta meio fechada entre as mãos. "O que quer dizer?" "Manter estritamente profissional. Fingir que não há nada além de admiração profissional entre nós." Sofia sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. "É o que precisamos fazer." "Eu sei", concordou ele. "Mas também sei que temos evitado uma conversa que precisamos ter." Sofia fechou a pasta e a segurou contra o peito, como um escudo. "Mateus, amanhã tenho uma apresentação importante. Não acho que este seja o momento para..." "Você tem razão", interrompeu ele, passando a mão pelos cabelos. "Me desculpe. Isso foi inapropriado." "Obrigada pelos documentos", disse Sofia, dirigindo-se à porta. "Farei bom uso deles." Antes que ela saísse, Mateus falou novamente. "Você vai brilhar amanhã." "Sempre brilha." Sofia não respondeu, mas levou aquelas palavras consigo durante toda a noite, enquanto finalizava sua apresentação e, na manhã seguinte, enquanto se preparava para representar o Grupo Alvarez em um dos projetos mais importantes de sua história recente e da carreira dela. O que ela ainda não sabia era que o workshop mudaria não apenas o rumo do projeto,
mas também o equilíbrio delicado que tentava manter entre ambição profissional e sentimentos pessoais. O pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera estava repleto de profissionais da arquitetura, representantes do poder público e jornalistas especializados. O workshop de habitação social sustentável tinha atraído mais atenção do que o esperado, especialmente após o vazamento de alguns conceitos preliminares do projeto Jardim Esperança nas redes sociais. Sofia chegou uma hora antes de sua apresentação, vestindo um terninho simples que comprara especialmente para a ocasião. Era a primeira vez que representaria uma grande empresa em um evento público, e a responsabilidade pesava em seus ombros. Nervosa? Perguntou Helena, que chegara ao mesmo tempo. Um pouco, admitiu Sofia, mas preparada. Lembre-se, você está aqui por mérito próprio, disse Helena com firmeza. Não deixe ninguém sugerir o contrário. Sofia assentiu, grata pelo apoio inesperado de sua chefe. Nas últimas semanas, Helena passara de crítica severa à defensora discreta de seu trabalho. A primeira metade do evento consistiu em apresentações de outros projetos e painéis de discussão. Sofia tomava notas diligentemente, observando pontos que poderia incorporar em sua fala. Foi durante o intervalo que ela notou a presença de Mateus, conversando com alguns secretários municipais próximo ao café. Ele não tinha mencionado que viria. Como se sentisse o olhar dela, Mateus virou-se em sua direção, cumprimentou-a com um aceno discreto e voltou à sua conversa. Sofia ignorou o leve aperto no peito e concentrou-se em revisar suas anotações. Quando chegou sua vez, Sofia subiu ao palco com confiança calculada. A plateia de cerca de 200 pessoas observava com expectativa. O Grupo Álvares raramente revelava detalhes de projetos em desenvolvimento. Bom dia a todos, começou Sofia, sua voz firme apesar do nervosismo interno. Hoje tenho o privilégio de compartilhar os conceitos que estão norteando o projeto Jardim Esperança, uma iniciativa que busca redefinir o que entendemos por habitação social no Brasil. As primeiras imagens apareceram na tela atrás dela, não plantas técnicas ou renders estéreis, mas fotografias das famílias que viviam atualmente em condições precárias nas áreas que seriam beneficiadas pelo projeto. Antes de falarmos de arquitetura, precisamos falar de pessoas, continuou Sofia. Porque edifícios existem para servir a seus ocupantes, não o contrário. Durante os 20 minutos seguintes, Sofia apresentou uma visão que ia muito além do que se esperava de um conjunto habitacional de interesse social. Mostrou como o projeto integrava espaços comunitários, hortas urbanas, sistemas de captação de água pluvial e soluções de ventilação natural que reduziriam drasticamente o consumo energético. O que propomos não é apenas construir apartamentos, explicou ela, mas criar um ecossistema urbano onde as pessoas possam prosperar, não apenas sobreviver. Quando terminou, o silêncio momentâneo foi seguido por uma onda de aplausos. O moderador do evento anunciou que haveria espaço para algumas perguntas. Muitas das soluções que apresentou têm custos iniciais elevados, observou um representante da Caixa Econômica. Como justificar esse investimento em habitação popular? Com dados, respondeu Sofia prontamente, mostrando um slide com análises de custo-benefício. O que parece mais caro hoje economiza milhões em 5 anos, considerando redução de manutenção, economia energética e menor índice de abandono ou deterioração dos imóveis. As perguntas continuaram, algumas técnicas, outras mais provocativas. Sofia respondia com segurança, baseando-se nos documentos que Mateus havia lhe fornecido na noite anterior. De seu lugar na plateia, ele observava com evidente aprovação. Foi quando um homem de meia idade se levantou do fundo do auditório. Sofia o reconheceu imediatamente. Carlos Mendonça, um arquiteto veterano conhecido por suas críticas ácidas a projetos inovadores. Senhorita Oliveira, começou ele, enfatizando o senhorita de maneira quase depreciativa. Seu projeto é certamente bonito nos slides, mas tenho uma dúvida. Quanto da sua rápida ascensão no Grupo Álvares se deve ao seu talento e quanto se deve a outros fatores? Um murmúrio percorreu o auditório. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Sofia sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura.
Viu pelo canto do olho Mateus se endireitando em sua cadeira, claramente prestes a interferir. Se por outros fatores o senhor se refere à minha capacidade de entender as necessidades reais das comunidades que serão atendidas, posso assegurar que isso pesou bastante, respondeu Sofia com voz controlada. Cresci em uma comunidade semelhante em Minas Gerais. Sei o que significa viver em espaços que não foram projetados pensando em seus ocupantes. Ela fez uma pausa calculada. Quanto à minha rápida ascensão, como o senhor coloca, sugiro que analise criticamente os resultados apresentados em vez de buscar explicações que diminuem o trabalho profissional de mulheres jovens no nosso campo. Os aplausos espontâneos que se seguiram deixaram Carlos Mendonça visivelmente desconcertado. Helena, da primeira fila, deu um sorriso discreto de aprovação. Mateus, por sua vez, observava Sofia com uma expressão difícil de decifrar, algo entre admiração e arrependimento. Após o término oficial do evento, Sofia foi abordada por diversos profissionais interessados no projeto. Quando finalmente conseguiu um momento sozinha, sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Era Mateus. Isso foi extraordinário, disse ele em voz baixa. A forma como você lidou com aquela provocação foi impecável. Obrigada, respondeu Sofia formalmente, consciente dos olhares curiosos ao redor. Os documentos que você forneceu foram fundamentais. Mateus olhou ao redor, notando a atenção que recebiam. Podemos conversar em um lugar mais reservado? O café do mezanino está praticamente vazio agora. Sofia hesitou, mas assentiu. Seguiram em silêncio até o mezanino, mantendo uma distância profissional. No café encontraram uma mesa afastada com vista para o parque. Sofia, começou Mateus assim que se sentaram. Preciso me desculpar. Ela o olhou, surpresa. Pelo quê? Por ter criado esta situação impossível para você, disse ele a voz baixa e intensa. Quando a contratei, não considerei plenamente como isso afetaria sua reputação profissional. Pessoas como Mendonça sempre existirão, questionando seu mérito. Sofia tomou um gole de água, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Não foi você quem criou esta situação, respondeu finalmente. Foi a sociedade que sempre busca explicações alternativas quando mulheres conquistam posições por mérito próprio. E depois foram os rumores. Rumores que começaram porque tínhamos uma conexão genuína, observou Mateus. Uma conexão que temos negado desde então. O coração de Sofia acelerou. Era a primeira vez que qualquer um deles admitia abertamente o que ambos sentiam. Mateus, disse ela com cuidado, mesmo que essa conexão exista, não podemos... Por que não? Interrompeu ele. Sofia, depois do que vi hoje, tenho certeza absoluta que você conquistará respeito por seu próprio talento, independentemente de qualquer coisa entre nós. Não é tão simples, argumentou Sofia. Qualquer decisão que você tomar que me beneficie profissionalmente será questionada. Qualquer erro que eu cometer será atribuído a favoritismo. E se eu não fosse mais seu chefe, mesmo que indiretamente? Sofia franziu a testa confusa. Como assim? Mateus respirou fundo. Tenho considerado uma reestruturação da empresa. A divisão de projetos sustentáveis, incluindo o Jardim Esperança, seria transformada em uma empresa separada, ainda sob o guarda-chuva do Grupo Alvarez, mas com autonomia administrativa. E quem lideraria essa empresa? Perguntou Sofia, começando a entender. Helena Vasconcelos, com você como diretora de projetos. Mateus fez uma pausa. Eu não teria nenhuma influência direta nas decisões cotidianas ou avaliações de desempenho. Sofia absorveu a informação lentamente. A proposta resolvia o conflito profissional, mas também revelava o quanto Mateus estava disposto a reorganizar sua própria empresa para possibilitar algo entre eles. Você faria tudo isso por... nós? Mateus olhou-a diretamente nos olhos. Faria isso pelo projeto, que merece autonomia. Faria por Helena, que merece liderar. Faria por você, que merece reconhecimento sem sombras. E sim, faria por nós porque desde aquele dia no ônibus, quando você simplesmente dormiu no meu ombro sem ter ideia de quem eu era, algo mudou em mim. Sofia sentiu-se tocada pela sinceridade dele, mas ainda hesitante. Preciso pensar, disse finalmente. É muita coisa para processar. Entendo,
respondeu Mateus. Tome o tempo que precisar. Quando se levantaram para sair, Sofia notou uma figura familiar, observando-os do outro lado do mezanino. Carlos Mendonça sorria com satisfação, como se tivesse confirmado suas suspeitas. Parece que acabamos de alimentar os rumores, murmurou Sofia. Deixe-o pensar o que quiser, respondeu Mateus. O que importa é o que fazemos a partir daqui. Ao se despedirem no saguão principal, mantendo a formalidade em público, Sofia sabia que estava em uma encruzilhada. A decisão que tomaria afetaria não apenas sua carreira, mas a empresa, o projeto com o qual se importava profundamente, e seu coração, que apesar de todas as complicações, havia se aberto para possibilidades que antes consideraria impossíveis. 3 meses se passaram desde o workshop no pavilhão da Bienal. O inverno dava seus últimos suspiros em São Paulo, com manhãs frias e tardes cada vez mais quentes, anunciando a primavera que se aproximava. No terreno do futuro Jardim Esperança, na periferia da Zona Sul, máquinas de terraplanagem trabalhavam incessantemente, preparando o solo para as fundações. Era um domingo, e o canteiro de obras estava tecnicamente fechado, mas Sofia tinha conseguido permissão especial para visitar. De pé sobre um pequeno morro que oferecia vista privilegiada, ela observava o que em breve se transformaria na realização de um sonho, não apenas o dela, mas de centenas de famílias que teriam, finalmente, um lugar digno para chamar de lar. Achei que encontraria você aqui, disse uma voz atrás dela. Sofia virou-se para encontrar Helena se aproximando, usando botas de segurança semelhantes às suas. Uma concessão rara à praticidade por parte da sempre elegante diretora. Não consegui resistir, admitiu Sofia. Queria ver o progresso sem toda a agitação da semana. Helena sorriu, posicionando-se ao lado de Sofia para admirar a mesma vista. É diferente quando se torna real, não é? Saindo do papel para o concreto. Completamente, concordou Sofia. Embora ainda não tenha realmente concreto, acrescentou com uma risada leve. As duas mulheres permaneceram em silêncio por alguns momentos, contemplando o futuro que estavam ajudando a construir. Nos últimos meses, haviam desenvolvido um respeito mútuo que beirava a amizade, algo que Sofia nunca imaginara possível nos primeiros dias tensos sob a supervisão de Helena. Os documentos estão prontos, disse Helena finalmente. A Álvares Ecohabitar se torna oficialmente uma empresa independente a partir de amanhã. Sofia assentiu, sentindo um misto de excitação e apreensão. A reestruturação que Mateus propusera estava finalmente acontecendo. Helena seria a CEO, e Sofia, agora oficialmente formada desde o mês anterior, assumiria o cargo de diretora de projetos. Nervosa? Perguntou Helena. Um pouco, admitiu Sofia. É muita responsabilidade. Você está pronta, afirmou Helena com convicção. Provamos isso nos últimos meses. De fato, o período após o workshop havia sido um teste de fogo para Sofia. As críticas de Carlos Mendonça ganharam eco em certos círculos conservadores da arquitetura brasileira, mas seu trabalho consistente no Jardim Esperança havia silenciado muitos dos detratores. O projeto atraíra a atenção internacional, recebendo menção em publicações especializadas da Europa e Estados Unidos. A abordagem inovadora de integrar sistemas sustentáveis em habitação social, sem encarecer proibitivamente a construção, estava sendo considerada uma potencial revolução no setor. E durante todo esse tempo, Sofia e Mateus mantiveram uma distância profissional, que custou a ambos mais do que admitiam publicamente. Encontraram-se apenas em reuniões formais, sempre na presença de outros, comunicando-se principalmente por e-mails e documentos oficiais. Ele vai aparecer na cerimônia de assinatura amanhã? Perguntou Sofia, tentando soar casual. Helena lançou-lhe um olhar perceptivo. Sim, como acionista majoritário, precisa formalizar a criação da nova empresa. Ela fez uma pausa. Vocês precisam conversar, Sofia. Sofia fingiu interesse em algumas anotações em sua prancheta. Temos conversado sobre o projeto, sobre a transição. Você sabe o que quero dizer, interrompeu Helena gentilmente. Esses olhares furtivos em reuniões estão ficando cansativos de observar. Sofia sentiu o rosto corar. Achava que tinham sido discretos. É complicado, murmurou. Na verdade, agora é bem simples, contrapôs Helena.
A partir de amanhã ele não terá autoridade direta sobre sua carreira. O resto é com vocês dois. Antes que Sofia pudesse responder, o celular de Helena tocou. Preciso atender, disse ela após verificar o número. É a construtora. Você vem? Vou ficar mais um pouco, respondeu Sofia. Quero absorver tudo isso. Quando Helena se afastou, Sofia voltou sua atenção para o terreno. Em sua mente, já conseguia visualizar os prédios que surgiriam. Não as caixas de concreto impessoais típicas de conjuntos habitacionais, mas espaços projetados para criar comunidade, com áreas verdes integradas, sistemas de energia solar e captação de água. Perdida em pensamentos, não percebeu a aproximação de outro visitante, até que ele estivesse ao seu lado. O pôr do sol fica impressionante visto daqui, disse Matheus. Será uma vista privilegiada para os moradores do Bloco Leste. Sofia tentou controlar a surpresa com sua presença inesperada. Pensei que estivesse em Brasília, comentou, lembrando da agenda que ele compartilhara com a equipe. Voltei mais cedo, respondeu Matheus. Queria estar aqui antes da formalização de amanhã. Ver o início com meus próprios olhos. Ele vestia jeans e uma camisa simples, uma aparência muito diferente de seus ternos impecáveis no escritório. Parecia mais jovem, mais acessível. Como foram as reuniões no ministério? Perguntou Sofia, mantendo a conversa no campo profissional seguro. Produtivas. Há interesse em replicar o modelo do Jardim Esperança em outras capitais, dependendo dos resultados aqui. Sofia sorriu. Isso seria incrível. Seria mesmo, concordou Matheus. Então, após um momento de hesitação, Sofia, podemos finalmente ter aquela conversa? O coração dela acelerou. Não somos oficialmente separados até amanhã, pela manhã. Tecnicamente, estamos em um domingo fora do expediente, em um local público, sem nenhuma relação hierárquica ativa, já que estamos apenas contemplando um terreno, argumentou Matheus com um leve sorriso. Sofia não pôde evitar sorrir de volta. Um bom ponto. Matheus respirou fundo. Nestes 3 meses, tentei me convencer de que o que sentia por você era apenas admiração profissional, misturada com a novidade de conhecer alguém tão genuíno em nosso meio. Tentei me convencer de que passaria. Ele pausou, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. Não passou, continuou. Na verdade, observar seu trabalho, sua dedicação, sua integridade, só fez crescer meus sentimentos. E, sinceramente, não sei como proceder agora. Sofia sentiu um nó na garganta. Após 3 meses contendo emoções, palavras se acumulavam, buscando saída. Eu também tentei ignorar, confessou finalmente. Disse a mim mesma que era apenas admiração por um mentor, fascínio pelo seu sucesso profissional. Mas nem eu acreditava nisso. Matheus virou-se para encará-la diretamente, seus olhos refletindo o mesmo conflito que ela sentia. E agora? Amanhã removemos o último obstáculo formal. E criamos um novo conjunto de complicações, observou Sofia. As pessoas ainda falarão. Sempre falarão, concordou Matheus. A questão é, vale a pena enfrentar isso? Porque se não valer, podemos encerrar essa conversa agora e manter estritamente profissional para sempre. A sinceridade da pergunta pegou Sofia de surpresa. Não era um ultimato, mas um reconhecimento honesto da realidade que enfrentariam. Antes de responder, disse ela cuidadosamente, preciso saber. A reestruturação da empresa, a criação da Alvarez Eco Habitar, tudo isso foi por minha causa. Matheus considerou a pergunta com seriedade. Não, respondeu finalmente. A ideia já existia há alguns meses como parte de uma estratégia maior de diversificação. Você e Helena provaram que o momento era adequado, com o sucesso do projeto inicial. O timing foi influenciado pelos meus sentimentos por você, não vou negar, mas o plano de negócios é sólido por si só. Sofia sentiu alívio com a resposta. Era importante saber que não estava desviando o curso de uma empresa inteira devido a sentimentos pessoais. Nesse caso, disse ela tomando coragem, acho que vale a pena tentar. Não será fácil. Haverá quem nunca acredite no meu mérito próprio, não importa o que eu faça. Eles já não acreditam agora, interrompeu Matheus suavemente. Estamos pagando o preço sem receber os benefícios, Sofia riu. Colocando assim,
O sol começava a tocar o horizonte, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Ao longe, a cidade de São Paulo formava uma silhueta imponente. Então, como fazemos isso? Perguntou Mateus. Jantar, cinema, conhecer sua república? Sofia sorriu com a ideia de Mateus em seu pequeno apartamento compartilhado. Que tal começarmos com um café, em um lugar público, bem movimentado? Vamos nos acostumar gradualmente com a ideia de sermos vistos juntos, sem a pretensão de uma reunião de trabalho. Amanhã, após a assinatura? Perfeito. Uma brisa suave passou por eles, trazendo o cheiro de terra recém-movida. Abaixo, as máquinas silenciavam para a noite, os operários deixando o canteiro. Em meio à vastidão do terreno, as marcações iniciais das fundações eram visíveis, as primeiras linhas concretas de um sonho tomando forma. Construir algo significativo leva tempo, comentou Sofia, contemplando o futuro conjunto habitacional. Seja um prédio ou um relacionamento, completou Mateus. Com o pôr do sol como testemunha, permaneceram lado a lado, mantendo ainda uma pequena distância física, mas compartilhando a mesma visão, tanto do projeto que cresceria daquele solo, quanto da possibilidade que agora se apresentava diante deles. Uma possibilidade construída não sobre um encontro acidental em um ônibus, mas sobre admiração mútua, respeito profissional e a percepção gradual de que, às vezes, os caminhos mais inesperados levam exatamente aonde precisamos estar. Enquanto caminhavam de volta aos seus respectivos carros, Sofia pensou em como sua vida havia mudado em poucos meses. Da estagiária exausta dormindo no ombro de um estranho à diretora de uma empresa inovadora com um futuro cheio de possibilidades pela frente. Até amanhã, então, disse Mateus ao se despedirem. Até amanhã, respondeu Sofia, sentindo pela primeira vez em muito tempo que todas as peças estavam finalmente se encaixando em seus devidos lugares. E quando ela dirigiu de volta para a cidade, observando as luzes de São Paulo acenderem no horizonte, soube que nem mesmo os rumores, os olhares desconfiados ou os comentários maldosos poderiam diminuir o que havia conquistado por mérito próprio e o que agora escolhia construir ao lado de alguém que a via exatamente como ela era.